Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesse Deus maravilhoso. Já estamos na presença dEle. Vamos ouvir a voz desse Deus maravilhoso, continuando a falar aos nossos corações, porque desde o momento em que nós entramos aqui, seja num abraço, seja numa palavra de ânimo, seja nos louvores, o Senhor já vem falando aos nossos corações. Esse Deus que opera no sobrenatural. O nosso Deus é poderoso. É aquele que faz infinitamente mais do que o que pedimos, do que o que pensamos. Ele é tremendo. Amém? E eu vou ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 35 ao 42. Na versão revista aí atualizada. Fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém. Podem se sentar. Como é maravilhoso quando nós lemos sobre os milagres de Jesus. São histórias reais, não são contos de fadas, não são contos que não aconteceram, não são fábulas, mas são aqui histórias reais. E quando você imagina que isso verdadeiramente aconteceu, que Jesus realizou este milagre e tantos outros relatados aqui na Bíblia, a palavra de Deus, essas histórias nos inspiram. Essas histórias aumentam a nossa fé. Essas histórias nos trazem esperança. E hoje nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre esperança, nós vamos falar sobre a pessoa certa em quem nós devemos depositar a nossa fé e a nossa esperança. E a série Deus em Minha Casa, hoje traz a mensagem com o título Milagre na Família. Vamos lá. Vamos hoje falar sobre Jairo. Jairo era um líder religioso. Ele era chefe da sinagoga, como diz aqui na palavra de Deus. Ele estava passando por um momento extremamente doloroso na sua vida, até mesmo antes de sua filha falecer, porque estava enferma de tal maneira que a morte já estava iminente. E Jairo estava desesperado. E o desespero de Jairo levou-o até Jesus com um senso de urgência. Menina era filha única. Todos os recursos para salvar a sua filha haviam chegado ao fim. E naquele momento ele não viu outra saída. Os olhos dele fitaram-se apenas naquele que ele cria, confiava e tinha esperança de que poderia fazer alguma coisa pela filha dele, o Senhor Jesus. Você sabe que tem uma frase que diz: as aflições
tornam-se fontes de bênçãos quando elas nos trazem a Jesus. Muitas vezes, é no meio da aflição, é no meio da dor, que nós sensibilizamos mais os nossos ouvidos, o nosso coração, nos desarmamos mais, muitas vezes, e passamos a ouvir melhor a voz de Deus, mais nitidamente a voz de Deus. Repito, as aflições tornam-se fontes de bênçãos quando elas nos trazem até Jesus. E a aflição de Jairo não foi diferente. Fez com que ele, desesperadamente, sem pensar, sem hesitar, fosse a fonte, o Senhor Jesus. Jairo crê e confia nas mãos poderosas de Jesus. Ele crê que Jesus é a única esperança para a sua urgente necessidade. Mas Jairo precisou transpor barreiras para chegar até Jesus, antes dele ir até Jesus. Se nós refletirmos bem, em primeiro lugar, Jairo precisou transpor a barreira da sua posição. Jairo, como chefe da sinagoga, era um líder ali na comunidade dele. Era um líder. E a sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e também ensinando seus filhos o caminho do Senhor. Era para isso que servia a sinagoga. E Jairo era o responsável pelos serviços religiosos ali no centro da cidade, no sábado. E ele também era responsável pela escola e pelo tribunal de justiça durante o restante da semana. Ele supervisionava culto, cuidava dos rolos, da escritura, distribuía as ofertas, e ele administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. Sabe o famoso bombril? Que antigamente, muito antigamente, na minha época, tinha essa propaganda, esse comercial do bombril, que é multiuso, e aí isso impregnou tanto na mente das pessoas que consumiram, né, esse conteúdo, que esse termo acabou pegando. Que quando você vê uma pessoa que faz tudo dentro da igreja, você fala, esse é o crente bombril, né? 1001 utilidades. Esse era Jairo. Ele era um homem muito importante, muito relevante, porque o chefe de sinagoga era um dos homens mais importantes e mais respeitados na sua comunidade. Ele tinha uma posição. Mas a posição de uma pessoa não isenta ela do sofrimento. Não há dinheiro no mundo, não há relevância na sociedade, não há cargo na igreja, não há posição religiosa que pode evitar a morte quando esta chega, quando esta bate na porta. Não vai ser o meu cargo de pianista que vai falar, você vai ficar para fora, morte. Porque a Michele é pianista, na casa dela a morte não entra. Jamais. Somente no céu as dores deste mundo não podem entrar. Fora isso, a nossa casa a gente ora assim para que esteja blindada. Nosso relacionamento a gente ora para que esteja blindado. Nossos filhos nós oramos para que estejam blindados contra os ataques do mal. Mas nós infelizmente não estamos livres de receber as mazelas deste mundo. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho de falsa propaganda. O próprio Jesus disse isso em João 16:33, em uma parte desse versículo. No mundo, vocês terão aflições. Então, Jairo se despiu de sua posição. E ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele ali não era mais um sacerdote. Ele não era mais ali um chefe da sinagoga, perdão. Ele não era mais um líder. Ele não era mais um bombril ali. Ali, ele foi como um pai que está clamando por socorro em favor de sua filha. Apenas isso. O orgulho pode nos levar a perder muitas bênçãos. Muitas vezes, a maior bênção da sua vida. Basta ver a vida de Naamã, a história de Naamã,
Ainda bem que depois teve um final feliz, né? Naamã se recusou de primeira a obedecer a ordem do profeta Eliseu para mergulhar no Rio Jordão, lembra? Ah, mas não tem o Rio de Abana, Farpar, que são os mais limpos. Esse homem nem saiu aqui para me receber. Ainda mandou alguém vir trazer a mensagem dele. Tchau, fui. Quase que ele volta para a Síria ainda leproso. Não fossem as intervenções dos seus oficiais, ele teria voltado para casa da mesma forma que ele foi. Então, muitas vezes o orgulho nos impede de recebermos as maiores bênçãos, os maiores milagres na nossa vida. E essa barreira do orgulho, de pedir ajuda, de ser o chefe da sinagoga, isso tudo caiu por terra naquele momento. Jairo foi aos pés de Jesus, simplesmente, com humildade. E a segunda barreira que Jairo transpôs foi a barreira da oposição dos líderes religiosos. Porque a sinagoga não era dos judeus? Sim. E em Marcos 3,6, nós temos a menção de que os fariseus e os membros do partido de Herodes estavam tramando um motim contra Jesus, um modo de matá-lo. E isso aconteceu por quê? Porque foi no mesmo instante que ele havia curado um homem que tinha uma das mãos deformada na sinagoga e no sábado. Eita, que eu amo esse atrevimento de Jesus. Amo. Que é para ensinar, que é para fazer a vontade de Deus, além do que a tradição te limita. E depois disso, estavam armando um motim para matar Jesus. Então o chefe da sinagoga, Jairo, não queria se envolver de repente de alguma forma, será? Não, ele não permitiu que a oposição dos outros chefes, ou que de repente até o medo dele ser prejudicado de alguma forma, o impedissem de recorrer a Jesus. O que iam dizer dele? Ele não impediu que essas coisas o barrassem, o impedissem de ir até Jesus, de se abrir, de contar o que estava acontecendo, de pedir ajuda, de reconhecer que ele não conseguia, que ele não tinha todos os recursos, que o problema chegou na casa dele. Afinal, muitas vezes nós temos aquela ideia, aquela faixa ainda de eu não devo demonstrar minha fraqueza, não devo demonstrar que estou passando por problemas, não preciso pedir ajuda, deixa que eu dou conta, deixa que eu resolvo. Mas muitas vezes nós não temos todos os recursos para resolver. Às vezes é uma parte que não é sua, que não te cabe mais, que não me cabe mais. E você precisa pedir ajuda. Mesmo que isso te custe você ter que se despir da sua posição, do seu orgulho, da sua eterna vontade de agradar os outros. Que você rasgue as suas vestes disso e vá até Jesus. A vergonha ali para Jairo, das duas uma, ou ela nem existiu, porque a dor era tanta de perder a filha, estou quase perdendo minha filha, então eu vou que vou. Ou essa vergonha nem existiu, ou ela foi tão pequena, tão menor do que a necessidade e o desejo de solução. Até o Freud diz sobre isso. Quando o medo de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, você muda. Isso é verdade. O medo de perder a filha, de viver aquela vida daquele jeito e viver um luto iminente, daquilo acontecer e ter uma história de vida dolorida, era tão grande que Jairo se despiu dele mesmo para falar com Jesus. Se prostrar perante Jesus denota duas coisas.
Primeiro lugar, humildade. E humildade em recorrer a Jesus é você pedir misericórdia. Não é reivindicar direitos. Nós não temos direito a receber o que nós temos hoje. Nós não tínhamos direito à vida. Nós a recebemos de graça e deixamos de morrer por misericórdia. Graça é tudo que você recebe que você não merece. Tudo de bom que você recebe não merece. Misericórdia é tudo que de mal você não recebe, mas você merecia receber. Então a humildade de você pedir a Jesus, faça a tua vontade, mas se possível, faça o que eu estou te pedindo. Tenha misericórdia, não porque eu mereça, mas eu te suplico. Isso é humildade. Se prostrar perante Jesus também denota fé. Quando você vai pedir uma opinião a alguém, quando você vai pedir um favor para alguém, quando você vai delegar alguma coisa a alguém, é porque você confia que essa pessoa vai poder fazer. Você jamais vai pedir algo para alguém que você não confia, em sã consciência. E Jairo foi até Jesus porque ele tinha fé. E fé não é só acreditar no que Jesus pode fazer. É confiar que Ele vai fazer o que for melhor, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, te atendendo da forma que você pediu, ou diferente do que você pediu. Mas é acreditar também. E é confiar. Então, as duas coisas, crer e confiar. Isso é fé. E como deve ser feita essa prostração de humildade e de fé? Com perseverança. Jairo estava ali há um tempo com Jesus. Ele ficou um tempo ali com Jesus, clamando, pedindo a Ele socorro. Deve ser feito com perseverança. Não deixe jamais de orar, não deixe jamais de recorrer a Jesus. E então, Jesus vai caminhando com Jairo. Ele se levanta e vai com Jairo e começa a caminhar com ele até a casa dele. Essa parte da história é muito, mas muito marcante para mim. Parece simples, mas não. Porque, de novo, é algo real. É uma história que realmente aconteceu. Então eu posso imaginar essa cena. Jesus, humilde, mas imponente, se levanta e começa a caminhar. Aquilo demonstra disposição. Estou à sua disposição. Estou disposto a fazer o que você está me pedindo. E vai caminhando com Jairo. A presença de Jesus caminhando com Jairo. Imagine você no lugar de Jairo pedindo para Jesus: Jesus, na minha família está acontecendo isso, aquilo. É só o Senhor que pode resolver. E fica um tempo ali com Jesus e Jesus levanta. Vamos lá. Vamos lá, estou indo com você. Uma presença humilde, mas imponente. Caminhando com disposição para servir, para atender a súplica feita por Jairo. O que isso mostra? Primeiro lugar, se Jesus vai conosco, é porque Ele se importa com a nossa dor. Aleluia! Basta lembrar que Ele fez uma viagem pelo mar revolto, na região de Gadara, para libertar um homem louco e possesso. Jesus ali lança 3 frases que fizeram a diferença. Primeiro, uma frase de fé. Não temas, crê somente. Aleluia. Quando as coisas fogem do nosso controle, muitas vezes nós somos levados a desistir de crer. Eu não vejo mais esperança no meu casamento. Eu não vejo mais esperança nos meus filhos. Eu não vejo mais esperança nessa enfermidade que chegou à minha família, seja uma depressão, seja uma enfermidade física, ou os dois, porque o corpo sente também quando a cabeça sente. E quando um adoece, normalmente a família adoece junto, não é verdade? Não vejo mais esperança. Você é levado a desistir de crer. Mas em primeiro lugar, antes que Jesus operasse o milagre, Ele começou a trabalhar no coração de Jairo. Não temas, crê somente.
E o Senhor Jesus, nesta noite, Ele te diz: não temas, crê somente. Aleluia. Em segundo lugar, Jesus lança uma palavra de esperança. A criança não está morta, mas dorme. Só faltou falar: espera, calma, não acabou não. Está adormecido, você acha que morreu, mas está adormecido. Ele lança uma palavra de esperança. Trabalhando a fé no coração de Jairo, trabalhando a esperança no coração de Jairo, o Senhor Jesus lança a palavra de poder. Menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele é poderoso e pode lançar uma palavra de poder hoje na tua família, hoje na tua casa. Aleluia. E a menina não só se levantou da morte, ela se levantou da enfermidade. Aleluias! Não bastava ressuscitar e a menina continuar doente, ela se levantou da enfermidade também. O Senhor quer ressuscitar o que está morto na tua casa, mas Ele quer fazer levantar das cinzas e levantar da enfermidade também. Curar, limpar, tirar o que está debaixo do tapete, tirar aquele cadáver que está lá escondido e limpar. Não adianta esconder. Ele mostra, mas Ele tira. Aleluias. Quando Jesus vai caminhando com Jairo, isso também mostra que os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Basta você reparar, nessa leitura que nós fizemos no início, contando essa história, que enquanto Jesus ia caminhando com Jairo, havia uma mulher no caminho, hemorrágica também, que também precisou de um milagre. E Jesus interrompeu a caminhada para curá-la daquele mal. A demora de Jesus, entre aspas, ela é pedagógica. Parece às vezes que ele está atrasado. Basta você lembrar, quando ele chegou à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Lá no mar da Galileia, os discípulos já haviam esgotado todos os seus recursos. Era a 4ª vigília da noite e o naufrágio já era iminente. Até que Cristo aparece andando sobre as águas e dá vitória para os discípulos. Espere o tempo de Deus. Ele sabe. Ele sabe. Não é atrasado. Ele tem a hora certa para tudo. E quando Jesus vai caminhando conosco, nós entendemos também que nós não precisamos temer as más notícias. Jairo, para de incomodar o mestre. Já era. Sua filha faleceu. Naquele momento, o mundo de Jairo desabou. Eu imagino passando um filme na cabeça dele. Os primeiros passos. Quando ela falou mamãe, papai a primeira vez. A primeira papinha, a primeira comidinha. O primeiro eu te amo, o primeiro abraço. Tudo, a história dela ali, para ele, acabou. Morreu. Como vai ser a vida dele dali para frente? Como ele vai viver sem a sua descendência? Era a única filha. A descendência dele morria ali também. Mas Jesus não acudiu
as palavras dos mensageiros. Ele não reconhece a palavra morte como a palavra final. Ele contrapõe-lhe e diz: não temas, crê somente. Assim como Jesus disse a Marta quando chegou à vila de Betânia e Lázaro morto há 4 dias, disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Isso é fé. Isso é fé. A morte não tem a última palavra. Os que estavam na casa riram de Jesus. Esse homem é louco. Vai fazer doer mais ainda o coração desse homem que acabou de perder a filha. Ainda ele vai ficar dando falsa esperança. Não tem noção, não? E dando risada, zombando de Jesus. Mas Jesus entra na risada e a expulsa. Diante do coral da morte, ergue-se o solo da ressurreição. Talita cumi, menina, levanta-te. Talita cumi era uma expressão em aramaico que a pequena menina podia entender, porque era a sua língua materna. Dessa forma, Jesus mostra aqui a ela não só o seu poder, mas a sua simpatia e o seu amor. Jesus não tem poder desprovido de amor. Jesus tem poder e Jesus entende a tua dor. Jesus te ama. Jesus vai certeiramente na sua necessidade. E o que nós aprendemos com tudo isso? Em primeiro lugar, para ir até Jesus, transponha as barreiras que você tiver que transpor para ir até Jesus. Lembra? É a Ele que você está indo. Vale a pena transpor. Deixa a vergonha, deixa o status, deixa a oposição. Segundo lugar, se prostre a Jesus com humildade, com fé, pedindo misericórdia, com perseverança. Creia que Jesus vai caminhando com você. Antes de qualquer ministério eclesiástico, nós temos o nosso lar como nosso ministério. Cuide do seu lar com amor. Entregue o seu lar nas mãos de Jesus. Confie que Jesus é poderoso para realizar qualquer milagre na sua família. Seja de relacionamento, seja de casamento, seja curando uma enfermidade, seja libertando alguém. O Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus pode. Hoje nós não vamos focar aqui em outra coisa a não ser Ele pode. Eu creio. Eu vou pedir crendo e confiando no Senhor. E o Senhor te lançará. Ele já tem lançado aqui nessa mensagem para você, palavra de fé. Aumente a tua fé aí hoje. De esperança. E então Ele vai lançar a palavra de poder. E vai acontecer. Seja o que for. E como diz um louvor, a resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez eu vou viver mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas eu sei. Vai ser perfeito como tudo que Ele faz. O Senhor Jesus levanta o que está morto. O Senhor Jesus ressuscita. Ele mesmo venceu a morte. Ele traz consigo as chaves da morte. E Ele a vencerá para sempre. Nós a venceremos para sempre. Quando Ele voltar. Quando Ele voltar.